Hoje aconteceu algo muito triste, que foi um atentado, um ataque, assassinato de duas pessoas, né, um casal que trabalhava na Embaixada de Israel nos Estados Unidos. Aconteceu em Washington, D.C., na frente do Museu Judaico, em Washington. E a gente vai falar sobre isso hoje, qual que é a repercussão disso e os detalhes disso em relação à política internacional, a geopolítica, atualidades. Então já vou pedir para vocês curtirem esse vídeo, porque a gente tem produzido bastante conteúdo aqui e não custa nada para vocês. Eu peço para que vocês que apoiam o canal, por favor, curta esse vídeo para ajudar esse conteúdo chegar a mais pessoas. Eu também estou tomando aqui o meu cafezinho da Vero. O link de cupom de desconto para vocês do café da Vero, Café Vero, está aqui na descrição, primeiro link da descrição, e também no comentário fixado, um cafezinho para acompanhar essa discussão. Algo que é muito triste que aconteceu, mas a gente precisa falar. Então vamos lá. O que aconteceu foi um ataque de o principal suspeito, um suspeito chamado de Elias Rodrigues, de 30 anos, que é de Chicago. Ele matou duas pessoas, o Yaron Lischinsky e a Sarah Lynn Milgreen. Ele estava, inclusive, o Yaron, ele estava prestes a pedir, segundo os pais deles, a pedir a Sarah em casamento. Os dois trabalhavam na Embaixada de Israel, certo, nos Estados Unidos, e são pessoas inocentes que faleceram ali. O que a gente precisa entender? O FBI, na investigação, até então, já está definindo, já está chegando à conclusão de que ele agiu sozinho, não tinha nenhuma organização, nada por trás dele. Ele, há muitos anos atrás, há cerca de 7 anos atrás, ele fez parte de uma organização de esquerda, mas já foi identificado que ele agiu sozinho, que ele não tem mais contato com essa organização há muito tempo, certo? Que eu queria pegar aqui, desculpem, o nome da organização para vocês, que era o Partido para o Socialismo e a Libertação, tá bom? Bom, o que a gente precisa entender? Autoridades no local disseram que ele, na frente do museu, ele chegou a gritar Palestina livre, tá? Antes de promover esse ataque. E o Benjamin Netanyahu já fez a sua declaração, falou sobre o antissemitismo, que, convenhamos, o antissemitismo, ele existe, aí eu não estou também nem abordando se o Elias ele agiu como antissemitismo, ou antissemita ou não. O antissemitismo, ele existe, só que aí tem alguns pontos que são mais profundos. Sabe quando a gente tem falado assim que existem várias camadas em cima disso? Acho que é muito importante. E o Donald Trump também fez uma ligação com o Benjamin Netanyahu, também falou sobre o antissemitismo. O que eu quero que a gente entenda, que vocês entendam, que a gente precisa conversar aqui, o antissemitismo, ele é real, certo? Mas a gente também precisa separar o antissemitismo do antisionismo. A responsabilidade da morte dessas duas pessoas é do Elias Rodrigues, que atirou, que matou, mas a gente também não pode tirar a responsabilidade de uma guerra que está acontecendo. É importante destacar, eu sei que vai ter gente que pode brigar por conta disso, que vai vir reclamar, mas sabe quando a gente fala, sabe o dito comum, que nunca deixou de fazer sentido, que é o violência gera mais violência, sabe? O que a gente está vivendo, por exemplo, em Gaza, no Oriente Médio, são ondas de violência. E essas ondas atenuaram nos últimos dias com o Netanyahu falando que vai tomar Gaza e Gaza não pertence mais aos palestinos. Vocês acham que uma atitude dessa, com mais de 50 mil mortos, com a possibilidade, como eu falei para vocês, de cerca de 14 mil recém-nascidos morrerem por desnutrição pesada, aguda? Agora a gente teve a notícia que alguns caminhões de ajuda humanitária conseguiram entrar em Gaza. E aí agora a população de Gaza, principalmente os padeiros, estão começando a fazer pão para distribuir para a população. Mas mesmo assim, a situação ainda está muito complicada. Vocês acham que essas ondas de violência não geram mais violência? Vocês acham que quando isso acontece, quando a gente fala desse tipo de violência, isso também não é combustível para que essa sociedade continue ficando cada vez mais violenta? Quando o Benjamin Netanyahu ele é contrário, quando o Donald Trump, Benjamin Netanyahu, eles são contrários à criação de um Estado palestino, mas não um Estado palestino para rivalizar com o Estado de Israel. Quando a gente fala da criação do Estado palestino, a gente está defendendo a criação do Estado palestino, mas a manutenção do Estado de Israel. Certo? Não é um negócio para continuar com guerra, é uma questão
pacífica, certo? Com direitos internacionais para todos os lados. Vocês acham que quando eles são contrários a isso, quando eles enxergam os palestinos como inimigos mortais e atacam os palestinos, vocês acham que eles não estão incentivando ondas de ataques dos dois lados? Ontem, quando a gente estava falando sobre essa ajuda humanitária, que não estava entrando em Gaza de jeito nenhum, manifestantes de Israel, civis de Israel, que não representam a população inteira, tá? Não estou falando isso. Eles estavam protestando na rua, na avenida, na rodovia, para impedir a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Esses dias, um ex-deputado de Israel, o nome dele é Moshe Feiglin, eu não vou deixar imagens aqui, não vou deixar esse vídeo por questão de direitos autorais, mas ele foi na TV israelense defender a morte de crianças, falando que crianças, bebês, não interessam, todo mundo que nasce na Palestina é terrorista. Esses dias também, o Benjamin Netanyahu, ele já passou a utilizar o termo de limpeza étnica. Ele falou que ele só sai de Gaza depois que a limpeza for concluída. Eles estão utilizando esses termos. E aí eu te pergunto de novo, faço a pergunta novamente para vocês. Vocês acham realmente que violência, esse tipo de guerra, massacre, genocídio não gera mais massacre, mais genocídio? A bola de neve só vai crescendo. Vocês entendem o que eu estou falando para vocês? Vocês compreendem qual que é a gravidade desse assunto? E aqui, mas você está querendo isentar, então, a atitude do cara que matou o Elias Rodrigues. Não. Já falei para vocês, matou 2 pessoas inocentes que trabalhavam na Embaixada de Israel. Dizem, inclusive, que a Sara ela era uma defensora de convívio pacífico entre palestinos e israelenses. Vocês lembram o que aconteceu com o palestino que produziu, que fez o filme que ganhou o Oscar, a animação que ganhou o Oscar esse ano? Acho que era um documentário, né? Vocês lembram disso? Que ele sofreu atentado? Vocês lembram disso? O que aconteceu? Então, assim, o que eu estou querendo dizer para vocês é que o sionismo tem as mãos manchadas de sangue. A gente não pode tirar a responsabilidade de uma política de Benjamin Netanyahu, dos sionistas em geral, de Donald Trump, da Europa, de Joe Biden, que até agora só acrescentaram, só incentivaram esse tipo de massacre. Mas o Hamas existe desde os anos 80. Israel já mata palestino desde pelo menos 1948. Então aqui eu não estou aqui para fazer um vídeo para vocês. Professor não é isento, não é neutro, não é imparcial. Se você quiser neutralidade, você vai no supermercado, você sabe disso, procura lá na seção de sabonete ou de shampoo. Não tem como você fazer uma análise ou estudar sobre sem fazer a crítica. As nossas aulas, os nossos vídeos de atualidades aqui, eles são críticos. Eles não podem passar pano para algo que é indefensável. Então a gente, desde o início aqui, se coloca como um canal contra o sionismo, contra o imperialismo, contra a exploração do homem pelo próprio homem. A gente aqui não tem medo disso, não. Não adianta você vir aqui reclamar, não adianta você vir aqui xingar, porque esse aqui é o nosso canal, ele tem como intuito, inclusive, a informação e a educação de forma crítica. Tá bom? Então é isso. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber de vocês. Eu sei que vai ter gente xingando, mas eu não posso falar por outras pessoas, eu tenho que falar por mim, certo? É isso. Amo vocês de coração. Grande beijo. Fui!